Mutações. Prática Pedagógica 3, Laboratório de Genética, Licenciatura em Ciências Biológicas. Docente Luiz Carlos Ferreira, discente Vitor Eduardo Souza Campos. Antes de iniciarmos aqui a explicação sobre o que é mutação, vale destacar que as mutações no DNA podem causar desde mudanças físicas até mesmo mudanças comportamentais. As mutações podem ser definidas como mudanças que ocorrem no material genético, DNA, dos organismos vivos. Essas mudanças constituem uma importante fonte de variabilidade genética, sendo muitas vezes responsáveis pelo surgimento de novas espécies. As mudanças no material genético são extremamente importantes, pois é o DNA que carrega as informações necessárias para a síntese de proteínas. Algumas modificações nos genes afetam diretamente a proteína a ser sintetizada, resultando no surgimento de uma característica não esperada. Quais são os tipos de mutações? Quando a gente fala sobre mutações, a gente tem duas classes muito importantes, que é a gênica e a cromossômica. Já aqui, na mutação gênica, a mutação é caracterizada pelas alterações do código de bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões dos genes, tais como substituição, inserção e deleção. A substituição ocorre quando há troca de um ou mais pares de bases. A inserção ocorre quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, nos quais são modificados a ordem de sua leitura da molécula durante a replicação ou transição. Já na deleção, ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da sua leitura durante a replicação ou a transição. E vale destacar-se aqui que as mutações gênicas podem ainda ser do tipo silenciosa, ou seja, ser uma mutação que não tem alteração, certo? Ser uma mutação na qual a substituição de um determinado nucleotídeo do DNA, onde não provoca as alterações nos aminoácidos sintetizados. Dando continuidade aqui, quais são os tipos de mutações? Como eu havia falado sobre a gênica no slide anterior, vou falar aqui sobre a mutação cromossômica, que a mutação cromossômica refere-se a qualquer alteração no número de estruturas dos cromossomos. A mutação cromossômica pode ser dos dois tipos, tanto a mutação numérica, que são classificadas em nucleoidias e euploidias, e também são chamados de aberrações numéricas. A neuploidia ocorre quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido aos erros das distribuições dos cromossomos durante a mitose ou meiose. E já a euploidia ocorre quando há perda ou acréscimo de genomas completos, que surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Já aqui, dando continuidade sobre a mutação cromossômica, tem as mutações também estruturais. Antes nós vimos as numéricas e agora as estruturais. As estruturais são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos, ou seja, o número ou arranjo dos genes dos cromossomos. Já elas podem ser citadas como deficiência ou deleção, duplicação, inversão e translocação. Nesse caso, a deficiência ou a deleção é quando falta um pedaço do cromossomo. A duplicação é quando o cromossomo tem um pedaço repetido. A inversão, quando o cromossomo tem um pedaço invertido, já o outro tem um repetido, e a translocação, quando os cromossomos têm um pedaço proveniente de um outro cromossomo. O que causa as mutações? As mutações podem ocorrer por causa de erros na replicação ou ainda por fatores externos. Na replicação incorreta, no momento da síntese de uma nova molécula de DNA, pode ocorrer erros que fazem com que a cópia não seja autêntica, ou seja, não seja original, que ainda existem diferentes tipos de mutações. Existem as causadas, pela substituição de uma base por outra, e aquelas que ocorrem a inversão de novas bases, e também aquelas nas quais a gente observa-se a perda de uma porção de DNA. A síndrome de Down tem influência nas mutações?
Eu quis frisar aqui sobre justamente esse tópico, porque nós sabemos que hoje em dia o conhecimento ele abre portas e a gente pode configurar esse conhecimento com o aprendizado. Então, sim, tem influência em relação à síndrome de Down e às mutações, porque as mutações cromossômicas ocorrem na estrutura dos cromossomos ou no número dessas estruturas e de suas células. As mutações, elas ocorrem de maneira aleatória, ou seja, não surge como forma de suprir uma necessidade dos organismos, ou até mesmo para prejudicá-lo de alguma forma. Por ocorrerem ao acaso, as mutações geram diferentes respostas no organismo, afetando de forma positiva, negativa ou não causando nenhuma mudança. Essa relação é referente às mutações que ocorrem por acaso. Então, as mutações não têm um sentido positivo e negativo, entendeu? Mas sim, elas podem ter essa variação. E o que eu quis frisar sobre esse conteúdo aqui da síndrome de Down é porque hoje nós estamos num século que, infelizmente, nós temos muito conhecimento, mas as pessoas não buscam esse conhecimento. Então é bom a gente se informar, configurar essas maneiras de conhecimento, de aprendizado, para a gente poder tratar, conviver e saber lidar no mundo de diferenças. Porque a síndrome de Down não faz, com que a gente possa nos questionar em relação à existência, e sim que a gente possa entender sobre as mudanças, certo? Sobre as mutações e como isso ocorre, E esse tipo de mutação geralmente causa alterações em mais de um tipo de genes, como exemplo da mutação cromossômica, que podemos citar a síndrome de Down, assim como estou exemplificando aqui, que causa um aumento no número de cromossomos atual de um indivíduo. Ou seja, na alteração genética, referente à pessoa que tem a síndrome de Down, a síndrome é uma alteração nas quais faz referência aos cromossomos, enquanto pessoas que não têm a síndrome A46, a pessoa que tem a síndrome A47, relacionado também aí com o par 21, que onde tem essa alteração. Então é muito bom a gente se informar em relação sobre as mutações, se informar em relação também aos cromossomos, aos genes, para a gente poder aprofundar sobre essa questão da síndrome de Down e saber informar, porque hoje em dia o conhecimento está aí para a gente abrangê-lo, para a gente buscar novas metodologias, de práticas para a gente se informar e saber antes mesmo, de ter algum comentário invasivo, porque até então o conhecimento abre portas e faz com que a gente não se submeta a alienações, correto? Essa foi a explicação em relação às mutações, onde nós mencionamos aqui sobre os tipos de mutações, como a mutação crônica, estou voltando aqui, como a mutação gênica e assim por diante. Então aqui nós temos a conclusão sobre a explicação referente às mutações.